por um lado em que a gente acha que é incorreto e é indevido. Edmur Mesquita, que coordena o PSDB aqui na Baixada Santista, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Tudo bem, Edmur? Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Edgar. Quero cumprimentá-lo e, naturalmente, agradecer por mais esta oportunidade de estar aqui ao seu lado, participando do programa Painel Regional. Quero estender aqui os cumprimentos ao Marcos Santana, do Jornal da Orla, a Ione, que é com Y e 2 N's, né? É um nome muito significativo, bonito. E também abraçar aqui de maneira muito fraterna o Carlos Zaratini, com quem eu tive a oportunidade, Edgar, de conviver ao seu lado durante o exercício do meu mandato como deputado estadual. E também, para efeito aqui da história da Baixada Santista, é interessante um episódio que eu tive com o pai dele. Eu era presidente do diretório acadêmico da Faculdade Católica de Direito de Santos, da Casa Amarela, não é? E isto no final da década de 70. E fiz lá uma série de debates, né, sobre, enfim, os rumos do Brasil, o processo de ditadura que nós vivíamos. E fiz um convite para o pai do Carlos Zaratini, que também era Carlos, né? Ricardo, perdão. E ele estava cumprindo pena de forma naturalmente absurda, né? No Barro Branco, no presídio do Barro Branco. E também quem estava cumprindo pena lá, cumpriu uma pena naquele período da ditadura, foi o Altino Dantas, né? E eu fiz... vereador em Santos, né? Que foi vereador em Santos também. E eu fiz o convite, então, ao Ricardo Zaratini para participar de um debate na Faculdade de Direito, cujo tema era sobre o processo da ditadura e, enfim, e quais os caminhos para o resgate da democracia. E na época o Ricardo ele tinha uma vinculação com o MR8, né? E o Altino Dantas, a vinculação dele era com a Convergência Socialista. Bem, foi um debate na faculdade que pegou fogo, né, por conta de eventuais divergências que os dois tinham, já na época que estavam no presídio do Barro Branco, né? Mas foi um dos momentos mais importantes da Faculdade de Direito, né, do ponto de vista dessa efervescência daquela época, dos grandes debates que foram realizados, né? Este entre o Ricardo e o Altino Dantas marcou muito a história da Faculdade Católica de Direito de Santos, né? Então, eu queria fazer esse registro porque faz parte da história aqui da cidade de Santos. Muito bem, eu agradeço também a presença importante do deputado federal reeleito, Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores, está conosco também. Tudo bem, deputado? Obrigado pela presença. Tudo bem, queria agradecer aí a esse convite, né? Cumprimentar aqui toda a mesa, a Ione, o Marcos Soares, Marcos Santana e o nosso companheiro de assembleia aqui, o Edmur, que nós tivemos um trabalho muito interessante, muito bom na Assembleia, no período aí que foi de 99, né? Isso. A 2002. Então foi um trabalho muito bom e a gente tem muita satisfação de estar com ele aqui hoje nesse debate. Muito obrigado. Muito bem, a gente já volta a conversar com o Edmur Mesquita, com o Carlos Zaratini, não é? Nesse embate, essa disputa PT, PSDB, PT pela presidência da República. Vamos saber o resultado no próximo domingo, por volta de 8 horas, 8 e pouco da noite, né, com certeza. Ione, já temos um VT pronto, né, que fala sobre eleições aqui no segundo turno, né? É isso mesmo. A nossa repórter Jéssica Alves foi às ruas saber se a população já está decidida para domingo. Aécio, Dilma ou nulo? Vamos lá. Eleições, você acha que é essencial ter um candidato, principalmente agora no segundo turno? Claro, né? Se o povo quer mudança, quer continuar do jeito que está, tem que ter um candidato sim, tem que ter uma opinião certa formada. Por isso tem que analisar bem quem está votando, porque o povo brasileiro é assim, eles reclamam, mas na hora do voto, por R$100 são vendidos. Então, acho que tem que analisar sim quem está votando. E você já tem o seu candidato? Já, com a opinião certa já. Vocês já sabem quem votar no segundo turno? Então, no momento eu ainda não sei, mas eu acho que eu vou ainda conhecer um pouco mais os candidatos e achar alguém para votar. Já sei, já decidi faz tempo
e está decidido. Você já tem candidato para o segundo turno? Você já sabe em quem votar? Ainda não tenho, estou ainda na decisão. Mas você sabe que vai votar em alguém, você não vai deixar nula. Vou votar. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Santos é uma das cidades que tem o índice mais alto de abstenção. Quase 37 mil eleitores não votaram no primeiro turno. Pois é, o índice de... Comigo aqui. O índice de abstenção foi alto, né, no primeiro turno aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista, né? E parece que o pessoal não estava muito à vontade, né, para exercer o direito ou a obrigação do voto, lamentavelmente, né? Bom, vamos seguir discutindo um pouquinho de campanha eleitoral, discutindo esse segundo turno, né? Algumas pesquisas estão sendo divulgadas, uma da vantagem para a presidente Dilma, como o caso do Datafolha, uma outra pesquisa foi divulgada pelo Instituto Censo atrás, dava uma vantagem grande para o candidato Aécio Neves. O IBOP não divulga pesquisa nenhuma, que muita gente está achando estranho. Mas vamos discutir, Edmur, por que é que o PSDB, por que é que o povo brasileiro deve eleger o Aécio nesse próximo domingo aí? Por que é que deve haver essa mudança e o PSDB deve voltar ao governo? Olha, claro que toda eleição ela tem um caráter, do ponto de vista de participação da sociedade, fundamental, né? Seja no âmbito do município, do estado, ou o que dizer então no âmbito nacional. Nós vivemos um momento histórico que eu diria que é de profunda reflexão acerca, naturalmente, das conquistas que nós tivemos desde o processo de redemocratização do país, né, como de que maneira a gente vai poder expandir essas conquistas, né, e pensarmos no futuro do país dentro de uma visão de aperfeiçoamento do processo democrático e, sobretudo, no que diz respeito a políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. Acho que o desafio que se apresenta nesse momento, seja para a presidente Dilma, seja para o senador Aécio Neves na condição de candidato a presidente, diz respeito a algumas metas que são fruto de um processo já de pressão da sociedade, né, e que será inevitável nós pensarmos, do ponto de vista de responsabilidade, do papel também que o Parlamento Nacional terá que cumprir, não é? Como também dentro de um espírito de parceria junto com o governo federal e, naturalmente, com a sociedade de maneira geral. Diz respeito às reformas, não é? A reforma política, a reforma sindical, a reforma trabalhista, a reforma tributária, são temas que certamente, né, o Congresso Nacional irá se debruçar a partir da posse dos novos deputados e dos novos senadores, porque o Brasil já está atrasado nesse, eu não diria no debate, porque são temas que aparentemente são consenso entre todas as forças políticas, né? Mas a verdade é que isso ainda não saiu do papel. Acho que será, naturalmente, o tema dessas reformas, esse tema será inevitável, né? Não há nenhuma alternativa a não ser fazermos com que o país se debruce no debate dessas reformas, né? Especialmente na reforma política, que é a mãe das reformas. Não dá para imaginar que um país que avançou tanto do ponto de vista econômico, do seu desenvolvimento, é um país moderno em tantas áreas, né? Na área da saúde, na área da educação, tivemos avanços expressivos, né? Desde a época de Fernando Henrique e agora também tendo continuidade nos governos do Lula e também da própria presidente Dilma. Mas chegou o momento de pensarmos acerca do futuro do país com relação a essas reformas. É inaceitável que o Brasil tenha 32, 33 partidos políticos, mais não sei quantos que estão lá aguardando a autorização para que eles possam se instalar como partidos políticos. Não dá para imaginar que você não tenha hoje
uma proposta muito clara acerca do voto distrital, né? Do voto em lista, né? Que é fundamental também. Enfim, eu acho que esse será um caminho que certamente irá unificar tanto as bandeiras do PSDB, né, como também do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que é um ponto de partida importantíssimo, né, que tanto o Aécio Neves como a Dilma, né, independentemente de quem seja o vitorioso, certamente terá que discutir esse tema de forma prioritária. Muito bem, deputado Zaratini, fica à vontade também para discorrer aí. Eu perguntei ao Edmur por que o Aécio Neves deve ser o presidente da República, deve vencer. Eu pergunto a mesma coisa, por que Dilma deve continuar? Olha, basicamente porque nós queremos continuar o processo de mudança em nosso país. É um processo de mudança que se iniciou com a eleição do Lula em 2002, quando nós tivemos a oportunidade de que o Brasil começasse a ter um modelo de democracia política, de democracia social, que não tinha visto anteriormente. Então nós tivemos as conquistas sociais, né, avançamos muito, não só na diminuição da miséria em nosso país, nós conseguimos implantar o Bolsa Família, fizemos um programa que atende 16 milhões de famílias hoje no Brasil, fizemos um programa enorme e fantástico que foi a elevação do salário mínimo, nós conseguimos fazer uma recuperação de mais de 70% em termos reais do valor do salário mínimo, reduzimos o desemprego, agora mesmo hoje saiu a pesquisa de desemprego do governo que mostra que nós temos a menor taxa de desemprego da última década, né? E com isso nós conseguimos recuperar a dignidade do povo brasileiro, né? As pessoas estão conseguindo emprego, conseguindo melhores salários, abrimos oportunidade na área educacional, né? Fizemos primeiro o ProUni, que é o programa de bolsa de estudos, depois o FIES, o financiamento estudantil para as universidades, onde o financiamento estudantil garante que o estudante possa fazer o seu curso totalmente financiado pelo governo e que só após a sua formatura ele irá pagar esse curso, né? Fizemos o Pronatec, que é um amplo programa de ensino tecnológico e hoje nós temos aí 5 milhões de jovens estudando no Pronatec. Então são programas que têm vigor. Queria citar também aqui o Minha Casa Minha Vida, que depois da extinção do Banco Nacional da Habitação em 1992, é o primeiro programa nacional de subsídios à moradia popular. E hoje nós já entregamos mais de 1,5 milhão de moradias populares, vamos entregar mais 1,5 milhão que já estão em obras e nós ganhando essa eleição vamos fazer mais 3 milhões de moradias pelo Minha Casa Minha Vida nos próximos 4 anos. Então é um programa de inclusão social, essa é a grande meta. Fizemos também um grande programa democrático, não só garantindo internet em praticamente todos os cantos desse país. Nós fizemos a possibilidade das pessoas se conectarem, né, e com isso a liberdade de opinião. Fizemos também um programa democrático que hoje em qualquer órgão de imprensa existe a liberdade de se expressar e a gente vê aí o quanto que a grande imprensa critica o governo sem nenhum problema, né? E muitas vezes até massacra o governo, mas não tem nenhuma restrição em relação a isso. E fizemos também um programa de soberania popular. Hoje o Brasil se afirmou no contexto internacional, é um país importante, é um país com a sua voz no cenário internacional. Temos uma autonomia energética fantástica com a descoberta do pré-sal, que garantiu para nós as maiores reservas descobertas nos últimos 20 anos em todo o mundo e que permite que o Brasil tenha as condições energéticas para se desenvolver por mais 30, 40, 50 anos. Perfeito. Marcos Santana, fica à vontade aí para questionar os dois convidados nossos aqui, Edmur pelo PSDB e Zaratini pelo PT. Eu queria fazer um breve comentário em cima do que o Edmur falou, que eu acho que é muito importante quando ele toca sobre a questão da reforma política, que é imprescindível, porque hoje nós temos, como ele bem citou, 34 partidos políticos formais no Brasil, desses 28 estão representados na Câmara Federal. Quer dizer, imagina a salada o balaio de gatos que não vai ser o próximo Congresso Nacional. Eu custo acreditar que existem 28 maneiras de pensar
de pensamento político diferentes no Brasil, que necessitem de 28 partidos políticos. Além desses, aguardam a aprovação 30 outros partidos políticos. Quer dizer, então eu acho que realmente é necessário que se faça uma reforma política, que a gente discuta, por exemplo, o financiamento das campanhas, porque hoje, se vai ser público ou não vai, mas eu acho que precisa colocar rédeas na situação, porque senão vamos continuar vendo malas de dinheiro indo por aqui, 100 mil com o assessor de um candidato a deputado, outros 100 mil em helicóptero em Brasília e assim por diante, né? E agora, outra coisa que eu gostaria de comentar, que apesar de petistas e tucanos não gostarem desse tipo de comentário, é que eu acho que existem mais coisas que os aproximam do que os separam, apesar do debate político. Porque, veja só, os tucanos tanto criticam o mensalão, mas, na verdade, lá a essência do mensalão estava lá atrás, na compra de votos da reeleição, e as barganhas políticas que o governo tucano fazia na presidência da República é o mesmo tipo de barganha política que o Lula fez, que a presidente Dilma vem fazendo, e esse tipo de situação só se resolve finalmente com a reforma política, para a gente colocar rédeas nessa situação. Outra coisa importante seria a necessidade de fazer a coincidência do calendário eleitoral, porque ano sim, ano não tem eleição, então isso aí acaba fazendo com que o foco essencial das questões fique desvirtuado. Nós vamos para um rápido intervalo, já tem perguntas aqui chegando aqui com a Ione, e eu quero discutir um pouquinho também a questão da economia, né? Já que a inflação vem apontando aí para uma alta, o índice de crescimento do Brasil é baixo, o PSDB bate muito nessa tese, a presidente Dilma responde dizendo que é uma questão momentânea, não é? Não explica como é que pode resolver, como é que pode melhorar essa situação em 2015. E, por outro lado, o candidato do PSDB também não diz o que é que vai fazer para reverter esse quadro. Enfim, a questão está colocada aí, mas os caminhos a gente não consegue identificar, não é? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o painel regional. É rápido. Voltando com o segundo bloco do nosso painel regional, conversando com muito prazer aqui com a minha ala esquerda, né, o nosso Edmur Mesquita, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Governo do Estado de São Paulo e coordenador das campanhas do PSDB aqui na Baixada Santista. Ao lado dele, o Carlos Zaratini, deputado federal reeleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Evidentemente, nós estamos falando sobre eleições, né, sobre o pleito do final de semana, o pleito de domingo, entre Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, e Aécio Neves, que tenta se eleger presidente da República pelo PSDB. À minha direita aqui o nosso Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora, e a nossa Ione Furukawa. Ione, atenta aí às questões que vêm pelas redes sociais. Já temos algumas perguntas, algumas participações de telespectadores, né, Ione? É isso mesmo. A primeira é da Maria Clara da Pompeia. Pergunta: com o virtual empate entre os candidatos, apontado pelas pesquisas, será que a eleição de domingo vai ser decidida exatamente pelos indecisos? É o indeciso que resolve, Edmur? Você acredita nisso? Olha, claro que tem que ser feita esta avaliação, né? Você tem aí uma margem, algo em torno de 5%, 6% de indecisos e que naturalmente devem estar se preparando para acompanhar o debate que será realizado amanhã, para que depois então faça a sua escolha e a sua opção. Mas também tem um dado interessante que diz respeito ao índice de votos nulos, né? Muito provavelmente, as pessoas que anularam seus votos, não é que elas anularam porque quiseram, foi algo pensado, deliberado, né? Muito provavelmente são pessoas que certamente não tiveram acesso às informações detalhadamente, e que, de alguma forma, o fato delas terem que escolher, não é, entre presidente da República, governador, deputado federal, estadual, senador, talvez tivessem algum tipo de dificuldade. E certamente agora, no segundo turno, como no limite nós teremos 2 votos, né, nos estados onde há o segundo turno, né, muito que bem. Se não, tem aqueles estados que não tiveram segundo turno, como o caso de São Paulo. Então, a gente não sabe como é que esse segmento, né, que anulou o voto no primeiro turno, como é que esse segmento irá se movimentar, né, a favor de que candidatura. Então, certamente, este processo ainda tem
essa dinâmica pela frente, não é? E muito provavelmente o resultado será de uma diferença muito pequena, seja a favor do Aécio, seja a favor da Dilma. Então, vamos ver, né, o que acontece. Eu acho que esse debate da Globo amanhã certamente será fundamental, será essencial, como foi no primeiro turno, não é? Mas, diga-se de passagem, é importante destacar que os institutos de pesquisas, eles erraram, né, no resultado das pesquisas do primeiro turno, notadamente o Instituto Datafolha e também o próprio Instituto Ibope. Portanto, nós temos que ficar atentos, né, e discutir também esse processo, né, de participação desses institutos, porque, na verdade, eles exercem uma influência grande, né, junto aos eleitores, junto à sociedade, e depois, quando eles acertam, muito que bem, olha, acertamos, tal. Parece até que foi uma coisa ao acaso, né? Quando erram, que responsabilidade tem? Nenhuma, né? Aí começam a justificar que estava na margem de erro, etc. Eu acho que nós temos que repensar de que maneira esses institutos devem cumprir com o seu papel, né, de informar bem a sociedade brasileira quando essas pesquisas são realizadas. Zaratini pode responder também a pergunta da telespectadora. É isso mesmo? Debate decisivo e o indeciso é que resolve. E depois o Marcos Santana trouxe aqui uma série de números aqui com relação ao que aconteceu no primeiro turno, em relação às pesquisas eleitorais também, né? Pois não, deputado? Olha, eu acho assim, o Edmur citou já uma situação que é a situação do voto nulo, mas eu adendaria os que deixam de votar, né? Então, nós podemos ter, na medida em que setores da sociedade, regionalmente ou enfim, a gente tem uma abstenção maior, isso pode prejudicar um ou outro candidato. Da mesma forma, o voto nulo. Mas eu acredito que, na verdade, não só os indecisos podem decidir, mas existe isso, as pesquisas que nós temos visto aí, tanto do Vox Populi como do Datafolha, tem mostrado que existe um deslocamento de voto do Aécio para Dilma, né? As nossas pesquisas internas do PT também apontam para isso, né? Que está existindo esse deslocamento. Então, eu acredito que hoje nós temos ainda mais um programa de TV, amanhã mais outro, e mais o debate. Esse processo ele pode continuar ou pode ser interrompido, né? Se o processo de deslocamento continuar, então Dilma ganha essa eleição, senão eu acredito que vai ficar uma diferença muito pequena, né? E aí sabe Deus o que vai acontecer, vai ser uma coisa muito emocionante a apuração, né? Não tão emocionante porque nós vamos ter às 8 horas da noite, vão se abrir praticamente 90% das urnas do Brasil e nós já vamos saber o resultado, então é provável que a gente já tenha todo esse resultado muito claro às 8 horas da noite do domingo, né? Se tudo der certo, se a informática funcionar. Vai ser de uma vez só, né? Você abrir oficialmente, o TSE vai abrir o resultado às 8 da noite e vai ficar o Acre e vai ficar pouquíssimos votos aí para serem definidos, só se realmente houver um empate assim de 50 a 50 em termos percentuais, né? Marcos Santana, diga aí. Então, sobre as pesquisas, eu acho que as pesquisas são instrumentos muito importantes no processo de definição do voto do eleitor, também vai ajudar a entender quais as necessidades, quais os anseios os eleitores desejam dos seus representantes, questão relacionada à economia, à inflação, à habitação, isso aí tudo acaba evidenciando nas pesquisas, né? Eu queria chamar a atenção aqui, como o Edmur lembrou muito bem, os institutos erraram feio no resultado oficial. Na pesquisa realizada no dia 3 e 4, Datafolha deu 44 Dilma, o Ibope deu 46. Abertas as urnas, o resultado oficial 41,59. Aécio, pelo Datafolha, 26, Ibope 27. Pelo TSE, 33,5. Marina, pelo Datafolha, 24, Ibope 24 também, TSE 21. E esse tipo de distorção também se verificou em São Paulo, na eleição para o governo do estado, sendo que eu acho que o candidato do PT, o Padilha, foi muito mais prejudicado, porque desde o começo da campanha, o Datafolha indicou índices irrisórios
do candidato petista que fez ele praticamente desaparecer do noticiário. Isso daí acabou prejudicando muito o andamento da campanha dele. Então, eu acho que é preciso que os institutos reflitam sobre os seus métodos de pesquisa para alcançar essa exatidão. Porque, por exemplo, eu fiz um histórico aqui dos levantamentos do Datafolha. Na pesquisa do dia 21 de outubro, o Datafolha ouviu 4.300 eleitores. É a margem de erro 2 pontos percentuais. No dia 14 e 15, 9.000 eleitores, o dobro. Margem de erro 2 pontos percentuais. 3 e 4, 18.000 eleitores. A margem de erro 2 pontos percentuais. Quer dizer, eu não sei por que a margem de erro continua a mesma, se teoricamente o número de eleitores aumenta. Então, quer dizer, a margem de erro deveria ser menor, né? De 4 para 9, de 9 para 18. Só acrescentando um pouco aqui nas observações feitas pelo Marcos, né? A questão não diz tão somente respeito a um processo de amadurecimento, de reflexão sobre o papel desses institutos de pesquisa, né? Diz respeito à tomada de decisão, né, do ponto de vista da transparência, porque, na verdade, é uma falta de transparência o que acontece com relação ao papel que joga esses institutos, né? Até porque, e quando eu falo a falta de transparência, é porque nós não sabemos, na verdade, o que existe por trás. Por que esses erros são tão preocupantes e erros crassos, tá certo? Muito expressivos, a diferença é muito expressiva, né? E depois, o que acontece é que quando esses erros, eles naturalmente, a realidade demonstra que isso aconteceu, né? Compete aos institutos de pesquisa falar o seguinte: olha, lamentamos, né? E erramos e, portanto, paciência. E fica por isso mesmo. E nenhuma responsabilidade está associada a esses erros cometidos por esses institutos. Até porque esse processo de manipulação pode acontecer. Não é algo que está fora de certas possibilidades, não é? Ou seja, na medida que a margem de erro fique 2 para mais, 2 para menos, agora a Datafolha, não é? Há dias atrás, mudou esse critério dos 2%, passou a 3%, voltou a 2% novamente. E a manipulação dos números e dos dados, isto pode se dar justamente colocando um primeiro colocado com a margem de erro para cima, o segundo para baixo, dá uma diferença brutal, não é? Então, acho que tem que haver uma regra mais clara. Eu acho que o Congresso Nacional pode se debruçar mais a esse respeito. Eu imagino que alguns projetos estejam tramitando no âmbito do Congresso Nacional, mas é preciso, se isso está acontecendo, mas esse debate ainda não está sendo feito, é preciso que seja feito. Acompanhado também, claro, da reforma política, não é? No sentido de pensarmos. O Brasil avançou em tantas áreas, né? O Brasil é um país hoje competitivo, é a 7ª economia do mundo, avançou na informática, na área da saúde, né? Com relação à área de cardiologia, é uma referência para o mundo que acontece no Brasil, avançou em tantos aspectos, mas eu acho que ainda na questão democrática tem ainda alguns instrumentos que precisam amadurecer, né? Certas decisões precisam ser tomadas para que a democracia seja aperfeiçoada, então, portanto, no Brasil. Muito bem. E com relação aos números, com relação às pesquisas, nós só vamos saber, não é, quem acertou, quem errou, quem se aproximou, quem ficou muito mais distante, não é? Quando o TSE abrir os seus números e a gente acompanhar aí a apuração oficial. Deputado Zaratini, a questão da economia que eu falei no final do bloco passado, né, é um dos pontos vitais aí dessa campanha eleitoral. Os índices preocupantes de inflação que nós temos tido nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a questão do baixo crescimento do país, né, que os adversários da presidente Dilma, especialmente agora, o candidato Aécio Neves bate muito, né? E muitos especialistas na área dizem que a situação é muito complicada, muito grave. Teremos um ano de 2015 muito complicado, muito difícil, com retirada de investimentos, né? de grandes empresas, de indústrias. Enfim, a indústria está numa situação muito complicada, muito difícil. Os números de empregos apresentados hoje não serão os de 2015, dizem esses especialistas. A gente não sabe ao certo se isso é verdade, se não é, se vai acontecer, se não vai, né? A presidente Dilma diz que é uma coisa momentânea, mas não diz o que fará para melhorar essa situação a partir de 2015. E o candidato Aécio Neves também deixa uma série de dúvidas, fica uma coisa assim meio
difícil da gente entender efetivamente o que é que o Tucano vai fazer se assumir a presidência da República. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema, porque tudo, né, praticamente tudo, gira em torno da economia do país. Né? Perfeito. Olha, eu acredito, em primeiro lugar, nós tivemos um ano de 2014 com duas questões que impactaram, três questões que impactaram aqui o Brasil. Primeira é a situação internacional. A situação de crise internacional, ela vem se agravando a ponto de que a Alemanha, que é o motor da Europa, que vem segurando a Europa, entra numa situação já de redução da produção. Então, não é uma situação que é do Brasil, é uma situação que é dos Estados Unidos, da Europa, da China e daqui do Brasil. Quer dizer, o desenvolvimento, de forma geral, das relações internacionais no comércio, na produção, ele vem sofrendo uma redução. Isso impacta o Brasil, haja visto que nós não somos uma ilha no mundo. Em segundo lugar, nós tivemos um impacto que ninguém previa, absolutamente ninguém previu isso, que foi o impacto da Copa do Mundo. Nós tivemos uma parada no Brasil durante a Copa do Mundo, onde as pessoas foram ver o jogo, né? E isso resultou numa redução de muitos negócios aí no mês de junho e julho. E, em terceiro lugar, a questão das próprias eleições. Quer dizer, muitas das decisões de investimento, das decisões econômicas, ficaram paralisadas praticamente depois da Copa até agora. Então, por quê? Porque as pessoas não sabem exatamente quem vai ganhar e não sabem qual vai ser a política econômica que vai vir em seguida. Então, isso fala, não, eu quero esperar para ver antes de decidir. Então, isso tudo colaborou para um cenário de uma certa paralisia nos negócios e, consequentemente, nós não tivemos o crescimento econômico esperado. Agora, eu acredito que passada a eleição, né, e aí, caso a Dilma ganhe, nós vamos ter uma política econômica de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. A política que nós pretendemos é a gente apostar ainda mais no crescimento econômico. E temos dados para isso. Por exemplo, a Petrobras, ela está já produzindo mais de 2.300.000 barris por dia, só a Petrobras. O conjunto da produção no Brasil de petróleo já passou de 2,5 milhões. Isso é muito significativo, porque nós vamos ter mais investimentos no campo da indústria de equipamentos para o petróleo, na geração de emprego, na produção no próprio refino. Nós vamos ter um investimento muito grande no setor petrolífero. E aqui a Baixada Santista vai ser extremamente beneficiada por essa decisão. Se houver a vitória do outro candidato, do Aécio Neves, com certeza a indústria do petróleo vai parar para refletir, porque uma das coisas que se fala, que o PSDB fala, é exatamente rever o sistema de partilha e tomar uma nova decisão, uma nova legislação em relação ao pré-sal. Então, se houver decisão, se houver uma maioria favorável a Dilma ganhar a eleição, nós já sabemos como vai ser o investimento daqui para frente e ele vai se dar. E em muitos setores nós vamos ter também esse processo de desenvolvimento. Inúmeras obras que foram iniciadas estão sendo concluídas agora ou vão ser concluídas no início do ano que vem. A própria geração de empregos a partir da indústria da construção civil, com o lançamento do Minha Casa Minha Vida, fase 3, nós vamos ter um investimento brutal na área da moradia em todo o país. Muito bem, a gente faz o intervalo. Na volta, o Edmundo Mesquita, evidentemente, vai ter espaço também para poder comentar essa questão da economia, que preocupa a todos nós, né? E pergunta aos telespectadores, a intervenção do Marcos Santana. Voltamos já já. Em cima da Marina. Muito bem, de volta ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, né, que conta aqui à minha esquerda com Edmundo Mesquita, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, representante do PSDB, claro, deputado federal Carlos Zaratini, do PT, e ao meu lado direito aqui, a bancada direita, Marcos Santana, do Jornal da Orla, e a nossa Ione Furukawa. Nós fechamos o bloco anterior com a análise do deputado Zaratini respondendo sobre a situação econômica do país, né, essa dificuldade que nós estamos enfrentando já há algum tempo, a explicação da presidente Dilma por um caminho, as críticas dos adversários, especialmente agora do candidato Aécio por outro. Edmur vai falar um pouco a respeito desse tema. Nós temos uma pergunta na mesma linha, é isso, Ione? Na mesma linha. Do Carlos Henrique do Boqueirão, ele diz: a pesquisa do Datafolha detectou otimismo da população em relação ao futuro da economia do país, apesar do baixo crescimento do PIB. Esse otimismo pode influenciar o resultado das eleições? Bom, Edmur faz uma análise da questão
econômica, como nós estamos vivendo hoje, esse problema inflacionário que está aí, não é? E depois pode avaliar e responder também a pergunta da espectadora. Olha, eu não diria que eu teria uma postura pessimista acerca da economia do país. Eu diria que seria um misto de pessimismo, mas também de realismo, né? Na medida em que o Brasil tem tido, ao longo desses últimos anos, um crescimento muito aquém da expressão que o país possui, né? O Brasil cresceu a patamares muito pequenos, a tal ponto, nesse período, em função da pressão que setores da sociedade vêm fazendo junto ao governo federal, a tal ponto da candidata Dilma dizer publicamente que faria, né, ou que fará, caso venha a ser reeleita, a mudança do ministro da Fazenda. O que não é comum, né? Pode ser comum para quem é um candidato que... Mas ele está lá há 8 anos, Edmur. Não, pois é. É o ministro com maior longevidade na história. Pois é, mas de qualquer maneira, o fato é que, concretamente, de alguma forma, a Dilma, a ter colocado isso de forma pública, ela desautorizou um pouco o papel, né? Não vou exagerar que seja muito, tá certo? Então vamos ficar aqui no meio termo, né? Mas ela desautorizou, a verdade é que ela desautorizou o ministro Mantega com relação à sua política econômica. Estou dizendo isso do ponto de vista pessoal, né? Acho até que foi um gesto de quebra de confiança, né? Um gesto, no mínimo, de indelicadeza, porque ele está cumprindo o papel dele, ele é ministro de Estado. Então, bem, tudo bem, já que ele não está correspondendo àquilo que o núcleo central do governo acha que o ministro da Fazenda deve desenvolver, do ponto de vista da sua política econômica, distribuição de renda, etc., não é? Então, claro, faz a mudança, né? Mas, inegavelmente, foi uma postura estratégica que ela adotou para passar para a opinião pública, né? E para o mercado, de que, olha, o ministro Mantega já cumpriu com o seu papel. Daqui para frente, se eu for reeleita, naturalmente eu vou fazer a indicação de uma outra equipe econômica que esteja mais sintonizada, certamente, minimamente com as expectativas da população brasileira. O processo inflacionário, quer dizer, está batendo na porta do povo brasileiro, especialmente aqueles que são os mais simples, né, aqueles que mais têm dificuldades no seu processo pessoal ou mesmo até familiar, né? E o Brasil cresceu de forma pífia, não é? Quer dizer, comparado a outros países aqui vizinhos, né, da América Latina, infelizmente foi muito baixo o crescimento do Brasil. Acho que aí tem uma dose de pessimismo. Não é porque a Dilma é a presidente ou porque o PT está à frente do governo federal. Não é por conta disso. Mas eu acho que é por conta de estruturas que são antigas e que não foram sequer tocadas ao longo desse período. Eu acho que o Brasil foi criada uma sub-raça, não é? E que é um país que permanece, né, entre a sexta e a sétima economia do mundo, se não fizer um investimento pesado, investimento para valer, não é? Na área da educação, nós vamos passar décadas e décadas e não vamos perceber nenhuma mudança estrutural no país. Muito que bem que esse processo que foi iniciado até pelo Fernando Henrique Cardoso, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso e aquilo tal, que o PT, não é, ampliou, expandiu esses programas sociais. Se nós não tivermos, não é, as condições, não estabelecemos as condições para fazermos grandes investimentos, para que haja uma mudança do ponto de vista de conhecimento, né? A grande revolução do mundo hoje qual é? É a revolução do conhecimento. O Brasil não está avançando ou está avançando muito pouco daquilo que nós achamos que o Brasil tenha que avançar.
Então, portanto, se não houver um investimento forte, né, na área da educação, o Brasil vai continuar sendo a 7ª economia do mundo, um pouco para mais, um pouco para menos, dentro da margem de erro, tá certo? Mas não vamos avançar no que diz respeito a essa sub-raça que foi criada aqui no Brasil. Outro dia eu fui ao cinema com os meus filhos, na sessão das 23 horas. Saí do cinema, fui a uma lanchonete comer um sanduíche com eles e tal. Isso por volta da 1h15, 1h30 da manhã. Eu fiquei atônito, eu fiquei estupefato com as pessoas, a juventude participando, que estava lá, enfim, também fazendo um lanche da madrugada, né? Mas o estilo, o modo de falar, a cultura que está sendo absorvida pela juventude é a cultura da violência, né? A cultura que não retrata, quer dizer, os valores mais nobres da sociedade, né? Da sua história, do seu passado, da riqueza do seu passado, da cultura, dos valores da cultura, os mais amplos, né? Aquilo que possa fazer com que haja uma mudança de comportamento. Muito pelo contrário, portanto, eu tenho essa visão pessimista. Acho que é preciso dar uma mudança. Daí a expectativa que eu particularmente cultivo e, claro, setores importantes da sociedade, com relação à vitória do Aécio Neves, né? Quer dizer, há um sentimento forte de mudança de rumo na sociedade. Quero crer que o Aécio Neves, sendo eleito presidente da República, ele possa estar muito sintonizado com essas expectativas da sociedade e, no que diz respeito à economia, colocar novamente, né, os trilhos no lugar. Acho que é fundamental o início de um novo ciclo, né, da economia, no processo democrático do país, no sentido de fazer com que a gente pense o futuro dentro de uma visão estratégica e de política de Estado. Eu acho que esse foi, para concluir, um dos erros, tá certo, do governo federal. Não pensou numa política de Estado, pensou sempre ali no dia a dia, do cotidiano, na política de governo. Há uma diferença brutal, né, no que diz respeito, portanto, à visão que o Aécio Neves tem a esse respeito com relação à presidente Dilma. O Zaratini quer completar alguma coisa? Eu acho que educacional, sobre essa questão educacional, eu só queria dizer o seguinte: nós evoluímos no Brasil. Nós tínhamos em 2002 3,5 milhões de estudantes universitários. Hoje nós temos 7,5 milhões. O orçamento do Ministério da Educação ultrapassa 100 bilhões de reais. Quer dizer, é o maior orçamento de todos os ministérios, né? São recursos que nós colocamos para o ensino universitário, recursos que nós colocamos para o ensino técnico, criamos o piso salarial dos professores. Então hoje os professores têm um piso mínimo que é muito importante para o Brasil, menos importante aqui no estado de São Paulo, mas muito importante no resto do Brasil. Enfim, fizemos investimentos muito fortes na área da educação, como nunca se tinha visto. Criamos mais de 300 escolas técnicas em todo o país, abrimos universidades, novas universidades. Então, esse governo, nesse período de 12 anos, nós tivemos um grande investimento na educação no Brasil. Agora, não é tudo responsabilidade do governo federal. Os governos estaduais têm muita responsabilidade. Aqui em São Paulo, nós temos não só a maior parte do ensino fundamental e ensino médio nas mãos do governo do estado. E, inclusive, temos 3 universidades no estado de São Paulo que são importantes, a USP, a Unicamp e a Unesp, né? Então, nós temos aqui em São Paulo, como também em outros estados, nós temos uma parcela de responsabilidade dos governos estaduais e das próprias prefeituras, que muitas vezes administram também o ensino fundamental e a pré-escola. Então, não se pode resumir todo o problema educacional no Brasil à atuação do governo federal. Se os governos municipais e estaduais não tiverem também uma atuação forte nisso, nós vamos ter, evidentemente, vamos continuar tendo problemas. Agora, que o governo federal priorizou a educação nesses 12 anos, sem sombra de dúvida, é uma realidade. O Ione, pois não, participação também das pessoas aí, querendo falar também sobre reforma
política, é isso? É isso mesmo, do Valdomiro Trento. Ele pergunta ao Marcos Santana: as reformas que o país necessita e que os senhores comentam, o Congresso Nacional em 2001 não a fez. Até agora também não fizeram. E o próximo nem pensar. O senhor concorda que a solução está em uma constituinte exclusiva, a toque de caixa, sem a participação de velhos políticos ou sucessores? Essa é uma boa pergunta que eu não vou saber responder, acho que ninguém vai saber responder. Qual que é a garantia que vamos ter de que os candidatos a essa constituinte exclusiva não serão as velhas raposas da política? Então, eu acho que é uma boa pergunta mesmo. Inclusive, nós não podemos proibir ninguém de se candidatar. Mas mesmo que a gente tenha uma constituinte exclusiva só para discutir reforma política, que é a proposta que o PT apresentou, nós não vamos garantir que, olha, as velhas raposas não vão participar e não vão ser eleitas, né? Então, nós vamos ter eleição e a eleição vai ser uma eleição que vai discutir um único tema, caso o Congresso aprove a Constituinte. Perfeito. Marcos Santana tem mais uma pergunta, é isso para a gente? Rapidamente estamos aproximando do finalzinho. Eu não podia perder a oportunidade da participação do representante do governo do Estado, um problema que aflige o pessoal da capital, e acho que esse fantasma começa também a assombrar os moradores da Baixada Santista, que é a questão da falta d'água. 2 décadas de governo tucano, o que aconteceu de errado? É culpa só de São Pedro, a questão da falta d'água na região metropolitana, Edmur? Olha, é claro que esse é um problema que hoje aflige não tão somente áreas daqui do estado de São Paulo, mas atinge também outras regiões do país e atinge até outros lugares do mundo, né? Ainda há pouco tivemos notícia de que o estado da Califórnia, que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, né, vive uma crise fortíssima também de água, com racionamento já sendo realizado há cerca de 4 meses, né, aproximadamente. Aqui no estado de São Paulo, todas as medidas necessárias que dependam da ação exclusiva da Sabesp foram adotadas. A Sabesp é uma empresa de muita responsabilidade, é considerada uma das maiores empresas de saneamento e de água do mundo. Tem uma equipe muito eficiente, muito competente. É uma empresa que tem participação na Bolsa de Nova York, dada a sua importância, né? Portanto, do ponto de vista de ações proativas, né, e de planejamento que tinham que ser realizadas pelo governo do Estado, essas ações foram desenvolvidas. Agora, evidente que nós temos que refletir sobre um dado concreto da realidade. Quer dizer, nós não temos tido chuvas, né? Essa questão é concreta, é real, é objetiva, né? Não dá para imaginar que no sistema Cantareira alguém lá pode inventar algum tipo de equipamento que vai passar por cima de Cantareira e vai fazer chover. Isso não existe, né? Enfim, então eu acho que a sociedade também tem que ter um pouco esse espírito público, né, de cumprir com o seu papel, de fazer o seu racionamento também, a sua economia e, naturalmente, quem sabe com isso nós possamos mudar um pouco este eixo. Mas temos que contar, naturalmente, com a ajuda também dos deuses da água, né? Estamos fechando aqui o nosso painel regional, agradecendo muito a participação sempre importante aqui do Edmur Mesquita, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. Obrigado pela participação. Obrigado, deputado Carlos Zaratini, do PT, também por estar conosco. Marcos Santana, companheiro do Jornal da Hora, a nossa Ione Furukawa. Obrigado a você que acompanhou mais uma vez a gente. De segunda a sexta, sempre juntos, 1h30 da tarde ao vivo. Reprise a partir da segunda-feira, no horário habitual das 8 da noite. Final de semana, sábado, 3 da tarde. Domingo, às 5 da tarde. Temos sempre uma edição do Painel Regional.